Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque aqui nós vamos entender os exemplos de fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, está escrito assim: exemplos de fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova de coisas que não se veem. Quer dizer, a fé nós não conseguimos ver nem tocar. É algo abstrato, mas que tem um poder incomparável. E quando você crê contra a esperança, Deus vem e opera maravilhas. Por isso que está escrito: a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e as provas de coisas que não se veem. Se eu estou ouvindo algo, assim é muito fácil, mas eu crer naquilo que nem aconteceu ainda, assim Deus opera de uma forma grandiosa. E ele diz assim, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Quer dizer, os heróis da fé da antiguidade alcançaram testemunho de Deus na vida de cada um deles através da sua fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, Abel foi um grande exemplo de fé, que mesmo ele depois de morto, a alma dele clamava a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu só quero lhe falar uma coisa: que creia, você creia em Deus e na palavra de Deus, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai operar grandes maravilhas em sua vida. E ele diz assim, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, a minha preocupação, a sua preocupação tem que ser única. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus com a nossa vida. Se nós fizermos por onde agradar a Deus com a nossa vida, então até o que era para dar errado vai dar certo, meu amigo e minha amiga. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, creia que ele existe. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que esse que crê em Deus creia nele e creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então veja só, quando a gente crê em Deus, há uma necessidade dentro de cada um de nós. Nós necessitamos
de crer em Deus e de crer que Ele é verdadeiro e que Ele fará a sua palavra se cumprir na vida de cada um de nós. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então veja só, meu amigo e minha amiga, Deus, Ele mostra grandes, infinitos exemplos de fé. A fé, meu amigo, ela vem pelo ouvir, e é pelo ouvir a palavra de Deus. Não só de ouvir. Ouvir é a primeira parte, praticar é a segunda parte, para concluir o que está escrito aqui na Escritura Sagrada. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou a terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como do mar, inumerável, que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído,